Oi meninas, eu sou Lucimere Silva. Eu gostaria muito de fazer uma pergunta para você. Você é feliz? Você procura ser feliz? Então, vamos conversar um pouquinho hoje sobre felicidade, né? E a gente tem muito o que conversar, tá? Primeira coisa que eu vou pedir a você é que se inscreva no meu canal, Bela Está em Você, e comente esse vídeo, tá? Que eu acho que é de muita importância a gente falar um pouquinho sobre a nossa felicidade. E uma coisa que é muito importante, né? Como é que está o seu pensamento e o seu sentimento? Então, são perguntas que eu lhe faço e que a gente tem que sempre refletir. Eu estou feliz, né? Como é que está o meu pensamento, né? Eu estou atraindo coisas boas para mim? E o meu sentimento, né? O que é que eu estou pensando? O que é que está refletindo no meu sentimento? Então, muitas vezes a gente percebe que a gente carrega muito sentimento, né? E que esse sentimento, às vezes, atrapalha o nosso pensamento, né? E que muitas vezes a gente precisa esvaziar um pouco, né? A nossa mente, né? E o nosso coração. Então, eu quero ajudar você também a descobrir isso. Algo que eu tenho feito, né, na minha vida e que eu tenho tido muito resultado. Então, eu sempre procuro, né, fazer algo que eu me sinta feliz. Graças a Deus, né, eu tenho muito a agradecer, né, a meu Deus, né, ao nosso Criador, por tudo que Ele me proporciona, né, e que eu sempre trago em mim o seguinte, que eu estou aqui de passagem. A gente sabe que aqui é um planeta onde a gente veio, né, realizar alguns aprendizados e com esses aprendizados a gente vai cada vez mais crescendo. É um degrau a cada dia. Então é algo que é muito importante para a gente, né? Ser feliz. Eu sempre procuro assim, sabe? Sempre procuro ter pensamentos positivos, mas às vezes é muito difícil, você sabe, né? Que a gente diz assim, eu vou ficar pensando em coisas boas, mas será que isso acontece, né? Muitas vezes a gente encasqueta com o pensamento, né? E esse pensamento vai tomando conta da gente. Ele pode ser positivo e pode ser um pensamento que nos leva à negatividade. Então, tudo depende da gente, tá? Muitas vezes a gente diz assim, eu tenho bons pensamentos, né? Mas eu não consigo realizar aquilo que eu desejo. Gente, muitas vezes a gente acha que a gente está pensando positivo, mas o nosso subconsciente ele está arraigado, né, com aquelas crenças limitantes que nos limitam a sair daquele pensamento. Muitas vezes a gente se retrata tanto na vida dos outros que esquece da nossa própria vida. Isso a gente precisa muitas vezes passar por algumas situações para a gente se tocar, né? E eu digo de uma forma muito clara, assim, sabe, que vale a pena a gente procurar, né, ser feliz. Mas como a gente consegue ser feliz se a gente não pensa em coisas positivas, né? Porque geralmente quando a gente se encontra assim triste, a gente está pensando sempre em algo negativo. Eu não sei se vocês percebem isso, mas eu percebo muito isso em mim. Que quando geralmente algo que eu não gostaria que acontecesse e às vezes acontecem. Por quê? Porque o pensamento ele tem muita força, né?
E o nosso pensamento é que atrai tanto as coisas positivas como as coisas negativas. Então a gente tem que saber equilibrar isso, né? É muito complicado a gente dizer assim, a gente precisa saber equilibrar isso. Porém, como fazer, né? Como fazer com que a gente pense só em coisas positivas? A gente é ser humano, né? A gente vive em um planeta onde a cada momento a gente se depara com situações muito complexas e que às vezes a gente sai até do equilíbrio, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, que sempre a gente vai precisar de um controle. E esse controle é que faz com que a gente sempre esteja em equilíbrio. Digamos que esse controle depende da gente, seja um carro onde a gente está ali dirigindo, né, fazendo todo o controle dele. Então, se a gente quiser que ele vá para a direita, ele vai para a direita, né? Isso é mente, isso é pensamento. Se a gente quer que o carro vá para a esquerda, a gente bota, né, a direção para a esquerda. Então, assim é a nossa vida, o nosso pensamento. E quando a gente tem esse pensamento positivo, a gente também vai atrair sentimentos, né, de amor, né, de solidariedade, de compaixão. Então, isso vai ajudar, isso vai alimentar o nosso pensamento. Porque o pensamento, ele também depende dos nossos sentimentos, para que ele se torne positivo. Então, gente, é algo muito, muito sublime quando a gente consegue realmente ter esse equilíbrio. Mas é muito difícil, eu também passo muito por essas provações, né? De vez em quando ter um desequilíbrio, mas a gente precisa também equilibrar também. Para a gente equilibrar esse pensamento junto ao sentimento, a gente tem que é, refletir, fazer alguns procedimentos como meditação, fazer o que você gosta também, o que você ama, né? Porque, minha gente, é difícil ser mulher, né? Ser dona de casa, ser profissional, né? Nesse momento, né? Nesse tempo, né? Nesse momento contemporâneo, né? Que é muito, às vezes, árduo, né? Ter essas funções, né? E ainda mais, como é que eu posso dizer? Estar sempre atento, né, aos nossos pensamentos e os nossos sentimentos. É muito complicado, mas não é impossível, tá? É só querer. Então, gente, vamos sempre preservar pensamentos positivos e sentimentos de amor, tá? De afeto, de paixão, fazer o que a gente gosta de verdade, tá? Ser feliz. Às vezes está nas pequenas coisas, né? A nossa felicidade. E a gente nem percebe. A gente sempre espera que algo maior aconteça para a gente ser feliz. Quando, na verdade, né, a gente consegue ser feliz simplesmente sendo você mesmo, tá? Com suas atitudes de benevolência, com suas atitudes de amor, com sua atitude de compaixão. Então, nada melhor do que você ser você mesmo. Não queira ser ninguém, só você, tá? E seja sempre feliz, porque a felicidade são momentos, né? Mas o ideal é a gente ser feliz sempre. Buscar essa felicidade em todos os momentos da nossa vida. Seja você também feliz e que Deus abençoe sempre o seu dia. Amém. Beijo, estou aqui, pode contar comigo sempre. E
Bela-Estar e Você é o nosso canal. Comente e